No ponto mais difícil de sua vida, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul e teve que viver escondido. Ele estava no exílio, apesar de há pouco ter sido um herói nacional ao ter matado Golias. Davi dormia em uma caverna, apesar de há pouco ter dormido no palácio do rei. Na caverna, Davi se escondia de Saul e seu exército. Saul queria matá-lo. E Davi se sentia como se estivesse em meio a leões, loucos para devorá-lo. Era como se os seus inimigos estivessem armando constantemente armadilhas para ele cair. Davi estava no fim. Então, ele se volta para o seu Pai do céu e diz no Salmo 57:1: Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi se volta a Deus, porque sabia que nele ele poderia encontrar um refúgio. O Pai do céu iria colocar Davi debaixo de suas asas e abrigá-lo, até que as calamidades passassem. Da mesma forma que o Pai do céu foi um refúgio para Davi, eu também desejo ser um pai que é um refúgio para meus filhos. Quero ser o tipo de pai que o meu Pai Celestial é, um refúgio para meus filhos. Desejo que meus filhos venham até mim para encontrar abrigo das tempestades da vida, dos ataques dos seus iguais, das pressões da adolescência, do desapontamento, do ridículo e do medo. Para que eu seja um refúgio para meus filhos, é necessário que eu desenvolva 4 áreas em minha vida. A primeira delas, preciso aprender a ouvir os meus filhos. Nosso Pai do céu sempre está pronto para nos ouvir. Quando Davi da caverna orou, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque a minha alma confia em ti, o Pai do céu estava ouvindo. Nosso Pai do céu é um refúgio para nossas almas, porque ele nos ouve. Da mesma forma, se desejo ser um refúgio para meus filhos, é preciso que aprenda a ouvi-los. Aprender a ouvir e, consequentemente, conhecer melhor os meus filhos é uma boa forma de eu antecipar os perigos que podem adentrar a minha casa. O problema é que os pais de hoje não ouvem seus filhos. Nos Estados Unidos, 54% dos jovens afirmam que raramente ou nunca falam com seu pai sobre as suas preocupações. 1 em cada 4 jovens nunca teve uma conversa significativa com seu pai. 42% raramente ou nunca fazem algo especial com o pai que envolvesse só os dois. Portanto, os pais de hoje não têm tempo para ouvir seus filhos, e por essa razão não têm sido um refúgio para seus filhos. Certa vez, uma jovem precisava de consolo depois de um dia difícil na escola, e procurou isso primeiro nos pais. Mas quando ela viu que os seus pais estavam ocupados demais, foi procurar esse refúgio no seu namorado, e depois acabou se envolvendo sexualmente com o namorado. Uma coisa levou à outra. E ela então escreve: Papai, eu gostaria que você estivesse lá quando eu precisei de você. Este pai não foi um refúgio para sua filha, pois não quis ouvi-la. Para resolver este problema da falta de ouvir, certo pai adotou o hábito de cumprimentar os filhos no momento em que eles chegam da escola. Os filhos entram em seu escritório, um de cada vez, para sentar-se no colo do seu pai e contar-lhe
sobre o seu dia de estudo. Esta rotina geralmente não consome mais de 15 minutos, mas permite que ele esteja sabendo o que está acontecendo com seus filhos. Os pais que querem realmente ser um refúgio para os filhos devem desenvolver, refinar a arte de ouvir. Se desejo ser um refúgio para meus filhos, é necessário que eu esteja disposto a ouvi-los. Isso significa deixar de lado, muitas vezes, as minhas atividades para levar a minha filha à manicure. Foi isso que certo pai, chamado Josh, fez enquanto estava escrevendo um livro numa cidade do México, em meio às suas férias. Kelly, sua filha, interrompeu o trabalho de Josh e disse: Papai, o senhor não quer me levar à manicure? Josh colocou seu trabalho de lado e levou a filha à manicure. O que Kelly queria era simplesmente conversar com seu pai. Eles tiveram momentos fantásticos juntos e uma conversa significativa na volta da manicure. De fato, os assuntos mais íntimos e sinceros que Kelly dividiu com seu pai não surgiram senão no final da viagem. Levou tempo para Kelly abrir-se com seu pai, mas Josh ficou contente em ter sido um refúgio para Kelly. Deus, o papai de Davi, esteve disposto a ouvir quando Davi mais precisava. E é por essa razão que Davi pôde dizer depois: O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. A segunda área que preciso trabalhar em minha vida para ser um refúgio para meus filhos é que preciso estar alerta, vigilante. Ao Davi falar com seu pai do céu, ele disse: Estou em meio a leões, ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Preparam armadilhas para meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho. Quando o Pai do céu ouviu Davi dizer essas palavras, ele imediatamente soube que Davi estava em meio a uma situação difícil. Imediatamente o Pai do céu chama Davi para se esconder debaixo de suas asas. Deus pôde ser um refúgio para Davi, pois Deus esteve alerta e vigilante. Ser um refúgio requer que o pai fique alerta e vigilante. Significa ser sensível às palavras e atitudes dos filhos. Certa vez, o filho de Norm, chamado Joel, estava na 8ª série. E um dia ele voltou para casa da escola irritado. Norm estava em seu escritório e ouviu batendo portas e falando grosseiramente. Na mesa do jantar, ele se mostrou mal-humorado e sarcástico. Mais tarde, do seu escritório, Norm ouviu Joel zangado, batendo novamente a porta do quarto. De repente, a mente de Norm se iluminou. Alguma coisa importante deve estar aborrecendo Joel. Nas últimas 4 horas, ele está visivelmente irritado. Norm foi então para o quarto de Joel e disse: Joel, acabei de perceber que você voltou nervoso para casa. Aconteceu alguma coisa na escola que gostaria de contar? Joel começou a chorar. Ele despejou sua mágoa devido a um incidente que acontecera na classe. Fora embaraçado e incompreendido por um professor. Sem saber como resolver as coisas, voltou para casa e começou a extravasar seus sentimentos feridos por meio de um comportamento negativo. Norm estava grato, porque a mensagem tinha chegado até ele. Norm estava alerta, e ele precisava saber o que estava acontecendo com seu filho,
e como bom vigia, foi detectar como o inimigo estava atacando a sua família. Os pais devem ser supervisores vigilantes de suas famílias. Ser um vigia implica em manter os olhos bem abertos, buscando constantemente a aproximação do inimigo. Não posso me perder em lances de sonolência, porque o inimigo está sempre perto. Somente se eu for um vigia em meu lar, eu serei um refúgio para meus filhos. A alma deles está sempre em perigo, e muitos pais falham porque não estão alertas. Mas eu quero estar alerta para ser um refúgio para eles. Ser alerta significa conhecer os amigos de meus filhos. Gislaine, minha esposa, e eu gostamos de receber os amigos de nossos filhos em casa. Tentamos regularmente incluir os amigos de nossos filhos em nossos passeios e eventos familiares. É possível aprender muito sendo motorista dos meus filhos e seus amigos. Posso observar os meus filhos e os amigos deles enquanto dirijo, através do espelho retrovisor. Posso estar alerta para o que eles conversam, para o que eles se interessam e como eles se ajustam ao grupo. Será que os meus filhos às vezes são arrogantes? Será que eles são tímidos com seus amigos? Eles se esforçam para incluir todos em suas conversas? Será que os meus filhos são generosos? Quando os amigos de meus filhos estão com os meus filhos, eu estou junto deles. Posso tanto conhecer os amigos de meus filhos, como conhecer melhor os meus próprios filhos. E se estiver alerta, posso ser um refúgio para eles. Quando Davi precisou, o seu pai, Deus, esteve disposto a ouvi-lo e percebeu que algo estava errado. O pai de Davi estava alerta. A terceira coisa que preciso trabalhar em minha vida para ser um refúgio é alertar os meus filhos. Para ser um refúgio para os meus filhos é necessário que eu seja uma sentinela. As sentinelas, elas guardavam antigamente atentamente seus postos, a fim de alertar sua cidade e os seus cidadãos da aproximação do inimigo, e assim livrar a sua própria cidade da derrota. Quando as sentinelas desempenhavam bem sua tarefa, elas eram consideradas inculpáveis, independentemente se sua cidade era derrotada ou não. Entretanto, quando a sentinela falhava e não alertava a cidade contra o perigo, a culpa da destruição resultante recaía sobre ela, como se ela fosse o próprio inimigo e tivesse atacado pessoalmente sua própria cidade. Essa analogia é aplicada repetidas vezes ao pai, que é encarregado de cuidar de nada menos que uma pequena cidade análoga, a sua família. As vidas de meus filhos estão rodeadas de perigos. Devo estar alerta e alertar meus filhos da aproximação do inimigo. Alertar meus filhos é equivalente a colocar uma placa próxima a uma ponte caída, informando ao motorista sobre o perigo. Devo alertar os meus filhos enquanto ainda é tempo de escapar sem dano. Um pai que se mantém alerta pode capacitar seu filho a escapar do perigo. O alerta preserva. Uma das formas de alertar meus filhos é comunicar a eles os alertas encontrados na Bíblia. Heather, filha de Ted, passou seus primeiros anos escolares em uma pequena escola cristã. No segundo grau, ela teve de ir para uma escola pública. Quando Ted a deixou na escola no primeiro dia, ele sentiu um nó na garganta.
Enquanto via sua filha ultrapassar as portas desta grande escola, Ted sabia que ela não conhecia ninguém lá. Nos dias que se seguiram, foi a palavra de Deus comunicada por Ted que capacitou a sua filha, Heather, a formar boas amizades. Ted estava ensinando provérbios para os seus filhos. E Provérbios instrui para ficarmos afastados dos tolos. Provérbios afirma que o tolo mostra sua tolice imediatamente. E, finalmente, Provérbios diz que quem espalha difamação é um tolo. Ted, portanto, havia ensinado Heather como ela poderia sabiamente discriminar ao formar amizades. E embora ela nunca tivesse estudado em uma escola grande, os alertas dados por Ted, baseado nas escrituras, é que prepararam Heather para fazer escolhas sábias. Na escola, Heather teve conversas como esta. Oi, você é nova aluna aqui, não é? Qual é o seu nome? Heather. Oi, Heather, eu sou Tina. Vamos comer o lanche juntas? Olha, eu vou contar para você um pouco sobre esta escola. Você está vendo aquela garota que está chegando ali? Ela é Cristina. Ela é muito popular, mas ela se acha. Ela se acha porque tem roupas bonitas e seu namorado é jogador de vôlei. Eu não a suporto. Ah, oi, Cristina. Esta é minha nova amiga Heather. O que Heather está aprendendo? Que Tina é uma fofoqueira. Embora Tina tenha quebrado o gelo com Heather, Tina não era alguém que Heather possa confiar. Foi a comunicação da palavra de Deus pelo seu pai que funcionou como alerta, dando discernimento para Heather. Esta é uma das formas de eu alertar os meus filhos. É ensinar os alertas encontrados na palavra de Deus para meus filhos. Se os meus filhos se desviarem e caírem em pecado, não deve ser porque não tenho dado todos os alertas possíveis. Receberei aprovação ou não de Deus de acordo com a minha fidelidade em alertar os meus filhos. Se negligenciar, Deus me considerará culpado por não ter sinalizado o perigo da presença do inimigo. Entretanto, se eu alertar os meus filhos, então serei um refúgio para eles. A quarta área que preciso trabalhar em minha vida é estabelecer limites para meus filhos. O Pai do céu havia estabelecido limites para Davi, através da sua lei. Se Davi estivesse dentro dos limites estabelecidos pelo seu pai, ele estaria seguro, estaria no refúgio. É esse o tipo de pai que desejo ser. Um pai que seja um refúgio para meus filhos, estabelecendo limites para eles. Perguntaram uma vez para um homem que tinha grande experiência em criação de animais: qual é o melhor local para criar animais como as suas mulas? É na pastagem aberta? Ou num grande pasto cercado? Ou um curral? Sem hesitar, ele respondeu: claro que o pasto cercado. Por quê? Porque quando os animais chegam à pastagem aberta, eles se perdem. Eles podem ser atacados por predadores. A pastagem aberta é pouco segura. Se você os colocar no curral, por outro lado, terá de cuidar deles. Eles não são capazes de procurar alimento sozinhos. Mas quando você os coloca num bom pasto cercado, tudo o que precisam está bem ali. E eles estarão seguros num refúgio. Você, como pai, deve construir uma cerca ao redor de seus filhos. Eu, como pai,
Desejo usar a lei de Deus e alguns limites para estabelecer, assim, uma cerca para os meus filhos, um local seguro, um refúgio para os meus filhos. Esta é a quarta área que preciso desenvolver em minha vida. Portanto, preciso trabalhar 4 áreas em minha vida. Se agir bem nessas 4 áreas, então serei um lugar seguro para meus filhos, no mundo estressante, exigente e, em geral, desanimador. Serei uma fortaleza para os meus filhos, enquanto eles enfrentam pressões incríveis. Serei um refúgio para meus filhos. Consequentemente, eles não precisarão buscar refúgio nas drogas ou no álcool, na companhia de amigos inconvenientes, porque meus filhos recorrerão a mim em meio à crise. Que cada um de meus filhos e seus filhos possa encontrar refúgio no Pai Celestial e também em nós, pais terrenos.